Meus amados irmãos, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, estamos mais uma vez aqui para glorificar e magnificar o nome santo e glorioso do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui no canal Amor à Palavra, presbítero Elias Ferreira. Meus amados irmãos, nós queremos trazer para vocês uma mensagem do Espírito Santo de Deus que Ele tem me concedido neste dia para a sua igreja, para o seu povo. Abrimos a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 12, o versículo 1 a 2. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus amados, nós estamos diante da palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é como espelho. Se nós queremos ver a nossa face, o nosso rosto, o nosso corpo, precisamos de estar diante de um espelho para vermos a nós mesmos. Mas para nós vermos, para que a gente observe a nossa alma, o nosso espírito, um espelho não vai resolver. Não vamos ver a nossa alma, a nossa necessidade espiritual que ela precisa diante de um espelho comum. As nossas necessidades, os nossos defeitos espirituais, defeitos na alma, imperfeições, nós só podemos contemplar diante da palavra de Deus. A palavra é um espelho da alma. A palavra de Deus reflete o nosso homem interior. E por isso nós precisamos de estar diante da palavra do Senhor Jesus. E nesse momento eu trago essa mensagem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o vosso culto racional. Aí está aqui o verdadeiro culto. O verdadeiro culto a Deus é nós se apresentarmos diante dele como um sacrifício vivo, aleluia, santo e agradável a Deus. É este sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que nós devemos apresentar. Nós temos que ser um sacrifício vivo. Se estamos ainda em pecados, nos deleites, não podemos ser sacrifício vivo. Nós temos que se apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Oferecer um sacrifício vivo e santo. Tem que ser santo. Se não for santo, o sacrifício não é aceito por Deus. Tem que ser um sacrifício de homens e de mulheres santos, santas. Quanta gente não dá valor mais à santidade. A santidade para muitas pessoas não é nada. Mas o sacrifício só é vivo se for em santidade, se estiver santidade. Santo e agradável a Deus. Porque se o teu sacrifício é vivo, se o teu sacrifício tem vida, ele é santo. Ele é santo. Não pode ter sacrifício vivo. Não pode ter vida nas nossas ofertas, no nosso trabalho para o Senhor, no nosso sacrifício, se não tiver santidade. Se não houver santificação. Meu amado irmão,
você que está me ouvindo por este meio de comunicação, da mídia, das redes sociais. É necessário que tenhamos um sacrifício vivo diante de Deus. É necessário que nós tenhamos uma vida de santidade, porque isto é o verdadeiro sacrifício a Deus, é ter uma vida santificada, ter uma vida separada dos prazeres deste mundo, das concupiscências, das orgias. Como a Bíblia diz, santo em toda maneira de viver. E para isso precisamos de ter uma vida de comunhão com Deus, para termos uma natureza de Deus. Andar com Deus como Enoque andou 300 anos. Porque dois não andam de acordo, dois não andam juntos, se não andarem de acordo. Como é que eu posso andar com Deus se eu não ando de acordo com Ele? E a única maneira de eu concordar com Deus, eu andar de acordo com Deus, é a santidade. É em santidade. Não há como andarmos uma vida de santidade, de andarmos com Deus, ter uma vida de retidão, se não termos uma vida de santidade, separada das coisas deste mundo, separado do pecado. Então por isso que Paulo disse, rogo-vos, peço a vocês que andem em santidade, que tenham um sacrifício vivo, que tenham uma vida agradável a Deus, porque isto é o verdadeiro culto racional, com raciocínio. O verdadeiro culto começa com a nossa vida de integridade, de santidade. O nosso verdadeiro culto começa com a nossa vida de testemunho perante os nossos inimigos, perante os nossos vizinhos, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. O culto começa em casa, com a família, começa com raciocínio no pensamento, no coração, ter uma vida santa, transformada, de obediência a Deus. O verdadeiro culto é esse. O verdadeiro culto muitas vezes não se vê. Não se vê. Porque não é barulho. Não é gritaria. Não é ficar com a Bíblia para um lado e para outro na igreja todo dia, não. O culto racional começa com a nossa vida. Sacrifício. Vida santa. Agradando a Deus. Porque este é o culto racional. Este é o verdadeiro culto. O verdadeiro culto é esse. É sacrifício. É vida. É santidade. É comunhão. Glória ao nome do Rei. Glórias a Deus. E no versículo 2 diz, e não serem conformados com este mundo. Não sejamos conformados com este mundo. Não, Senhor. Não se conforme com este mundo. Não se conforme com este mundo ímpio, com este mundo mau. Rejeite-o. Não aceite. Não desfrute dos prazeres deste mundo, mas rejeite-o, condene-o. Aleluia. Se nós queremos agradar a Deus, se nós queremos ter um culto racional, não podemos aprovar este mundo. Mas antes devemos condenar as obras das trevas. Porque este mundo, se nós conformarmos com este mundo, nós estamos agradando a Ele. Não vamos se conformar com este mundo, mas sede transformados. Não é para eu me conformar com este mundo. Não é para eu agradar este mundo. Mas é para eu ser transformado.
O verdadeiro evangelho é isso, é transformação de vida. Não é simplesmente dizer eu sou crente, não. Mas eu tenho uma vida transformada pelo Espírito de Deus. E só quem pode me transformar, e só quem pode te transformar, é o Espírito de Deus em nossa vida. É Ele quem faz a mudança, é a sua palavra. É a sua palavra que faz a transformação no coração do homem. Porque a transformação tem que ser de dentro para fora. A mudança tem que ser por dentro. Não é como os fariseus que tem somente o nome de santo, que fariseu quer dizer santo. Só tinha o nome de santo, mas os seus corações eram corações cheios de malícia, cheios de pecado, cheios de engano, cheios de adultério, de prostituição, de lascívia. Mas quando se é transformado por dentro, os frutos brotarão. Aleluia. É necessário a transformação. Não se conformar, mas ser transformado. Quanto crente conformado com este mundo. E até compactuando, compartilhando com o mundo, com o pecado. Mas a palavra do Senhor está dizendo neste dia, para mim e para você, que não se conforme, mas seja um homem transformado por Deus. Pela renovação do vosso entendimento. Como é que eu sou transformado? Através da renovação do entendimento. O meu entendimento tem que ser renovado. A minha mente tem que ser purificada, meus pensamentos. E quem é que pode fazer isso? A palavra de Deus. Só a palavra é que pode purificar. Só a palavra é que pode nos renovar. O crente, irmão, que tem a palavra diariamente, que lê a palavra diariamente, que sintoniza com a palavra diariamente, ele é um crente renovado. Porque a palavra do Senhor, ela renova. O crente pode ter 10, 15, 20, 30 anos, 40, 50 anos de crente. A palavra renova, ele fica renovado, novo novamente. Ele começa a ter o avivamento da sua vida, como começou, volta ao primeiro amor. Quando o crente é renovado, a sua mente é renovada, ele volta ao primeiro amor. Mas tem que ter sacrifício, primeiro passo. Tem que ter sacrifício, tem que ter santidade e tem que agradar a Deus. E tem que ter culto também. Tem que ter culto também. Para depois vir a inconformação. Em vez de eu me conformar com esse mundo, eu fico inconformado. E eu inconformado com esse mundo, o que acontece? Eu vou ter uma mente renovada, uma mente transformada e renovada. Para que experimenteis. Para que esse processo todo? Para eu experimentar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O crente que tem a mente renovada, irmão, ele é um crente que discerne o que é de Deus e o que não é de Deus. Ele sabe que está agradando a Deus. Ele sabe que ele está servindo a Deus. Ele sabe o amor que ele tem à palavra de Deus. O crente que tem a vida renovada é um crente vitorioso, invencível. É um crente purificado das suas maldades, dos seus pecados, das suas malícias. É um crente que passa a viver uma vida reta de comunhão com Deus, porque a vida renovada é uma vida que realmente agrada a Deus. É um culto.
é uma vida de louvor, de adoração a Deus. O crente que tem uma vida renovada, ele é um crente vitorioso, é um crente modelo, é um crente exemplar, é um crente que tem comunhão com Deus, que ora sem cessar, que tem prazer na palavra de Deus e medita na sua lei, conforme Josué 1:9, medita na sua lei de dia e de noite. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. 1 de Salmos 1. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele anda em comunhão com Deus. O seu amigo é Deus, a sua amizade é com Deus. Ele não tem amizade com o mundo, porque ele não é conformado com este mundo. O mundo não lhe atrai. Ele odeia o pecado, porque a sua vida é santa, a sua vida é irrepreensível diante de Deus. Ele está diante da palavra. Ele está se alimentando da palavra. E ele experimenta a boa, agradável vontade de Deus. Oh, irmão, coisa boa é experimentar a vontade de Deus. As coisas boas, as coisas espirituais, que são melhores do que as coisas terrenas, do que os prazeres da carne, do que o dinheiro, do que a fama, do que a riqueza. Tantos crentes vaidosos imitando o mundo. Quantos crentes como Josafá, homens de Deus, mulheres de Deus, mas que ainda gosta de ter amizade com ímpios. Josafá, apesar de ser o rei de Judá, um rei crente que servia a Deus, mas tinha uma amizade com Acabe, tinha uma fina amizade com Acabe. Acabe, um rei ímpio, o rei de Israel, o rei de Samaria, que era a capital era Samaria. Mas era um rei ímpio, era um rei idólatra, um rei pagão, que se casou com Jezabel, filha de outro idólatra. Meus amados irmãos, não se conforme com este mundo, mas seja transformado. Há quantos crentes que não são transformados? Estão na igreja, mas não são transformados. Ainda não são libertos. Ainda vivem na carne, andam na carne, nos seus sentidos. E muitas vezes quando chega na igreja quer ouvir o que quer ouvir, palavras para agradar, de alta ajuda. Mas eu tenho neste momento a palavra de Deus. A palavra que vai ajudar a tua vida espiritual a crescer. A palavra que vai transformar, porque é isso que precisamos, ser transformados. E Paulo disse que somos transformados de glória em glória. Até sermos glorificados. Até recebemos o corpo glorificado na ressurreição ou no arrebatamento. Mas o processo já está se dando. Temos que ser transformados de glória em glória. Temos que chegar à verdadeira estatura de varões perfeitos. E para isso precisamos de lutar para chegar a este ponto. Porque é o que Deus se agrada. Porque o reino de Deus é tomado à força. Não é na fraqueza, não é no engano, não é na moleza, não. É na luta, é no sacrifício. É agradando a Deus. É sendo transformado. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai. Seja transformado. Seja transformado. Seja um verdadeiro cristão. Tenha o bom cheiro de Cristo. Aleluia. Porque se você não se conformar com este mundo, mas se você é transformado, se você se transforma pelo Espírito de Deus, porque a palavra de Deus transforma o homem. Porque a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. 5:17, 2 Coríntios.
E se você está em Cristo, você é nova criatura. Ser nova criatura é ser transformado, é ser mudado. A natureza carnal é crucificada. E o poder da lei e o poder do pecado não tem mais domínio sobre nós. Porque nós agora vivemos pela graça, não para pecar, mas da graça para abundar em fruto do Espírito. A graça que nos dá a vida, a graça que nos vivifica. E se nós estamos na graça, se nós vivemos na graça, temos autoridade, temos poder para ser vitoriosos, para transformar-nos, para vivermos uma vida de comunhão com Deus, para oferecermos ao Senhor um sacrifício vivo e agradável a Deus, santo e agradável a Deus. Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Por isso, meus amados, que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que possamos ter outra oportunidade. Mas lembre-se, não se conforme com este mundo, mas seja transformado, seja renovado na presença do Senhor. Em nome de Jesus, continue assistindo nesse canal Amor à Palavra com o presbítero Elias Ferreira. Que Deus abençoe a vocês em nome de Jesus.